Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui novamente nesse domingão, hoje 26/4/2026, agora 10 para as 4 da tarde. Então, satisfação imensa estar aqui para concluir o tema que a gente veio estudando, né, os tipos de energia. E como sempre, começo agradecendo a Deus, agradecendo aos mentores, agradecendo toda a equipe que me ampara nesse momento, para que a gente possa ter essa aula, para que a gente possa ter essa troca. Dessa maneira, estou sempre aprendendo. Então, pessoal, vou compartilhar minha tela. Hoje, que é um tema mais tranquilo, né? Pelo menos assim se espera, no sentido de que vocês já estudaram todas as aulas, se ficou alguma dúvida para trás, vocês revisitaram a aula, discutiram o conteúdo, abriram o conteúdo buscando informações complementares na internet, e aí a gente vem agora para poder fazer uma conclusão, lembrando que esse tema, né, esse arquivo, na verdade, ele vai ficar disponível para vocês na descrição do vídeo, então é só clicar e baixar. E dando sequência, então, tipos de energia e dinâmica básica binária é o nome do tema que a gente veio estudando, né? Dinâmica básica binária dos corpos. Não é a aula 4, eu acabei ao longo ali do curso trocando uma ou outra aula, né? O cronograma delas. A gente, pelo menos eu destaquei aqui, uma assertividade de 9 questões para impactar em pelo menos ali 80% de assertividade. Como é uma autoavaliação, vocês já estão acostumados, mas vale a pena repetir. Ao final da autoavaliação, vocês têm a resposta do professor, tá? Então, começa aqui as respostas, e vocês mesmos vão comparar as respostas de vocês com o que está lá embaixo, e vão diagnosticar se precisa de um pouco mais de estudo, se vocês de fato compreenderam, se tem alguma coisa que está precisando ainda ser mais bem trabalhada e buscar, né, informações complementares. Então, isso aqui é para vocês, tá certo? Então, começando, pessoal. Primeira pergunta, basicamente, quais são as duas formas que atualmente subdividimos a energia no universo? Então, eu foquei bastante isso aqui com vocês, né? Pelos estudos ligados à conscienciologia, nós vamos ver a energia imanente, que é a energia livre de imprints, de impressões conscienciais, é aquela energia cósmica que vitaliza a tudo e todos, energia que está presente em tudo e todos, que possui qualidades diferentes, dependendo do cenário ao qual ela se manifesta. Se for uma energia imanente que se manifesta na floresta, ela vai ter ali uma qualidade, se for uma qualidade X, se for uma energia imanente que está envolvida com os cristais, ela vai ter uma qualidade Y, se tiver envolvida ali com as águas, seja na cachoeira, nos rios, etc., ela tem uma qualidade Z e por aí vai. Então, são energias que estão livres de impressões, de imprints conscienciais. O que significa impressões ou imprints conscienciais? Significa que nós, como ser humano, à medida que a gente toca, à medida que a gente se conecta, à medida que a gente absorve, à medida que a gente interage com essa energia imanente, então ela passa a se qualificar também com aquilo que existe na nossa totalidade, ganhando uma nova informação, ou um novo arranjo informacional, modulando a matriz dela. E essa energia, que também está aqui na resposta, seria descrita como energia consciencial. Então, de um lado, nós temos a energia imanente, livre de impressões conscienciais, do outro lado, nós temos a energia consciencial, que é aquela energia imanente que ganhou informação a partir do nosso ser, a partir da nossa estrutura, que tem tendências mentais, que tem tendências emocionais, certo? Reforcei bastante com vocês
que se essa é uma verdade, então aquela crença de que basta uma intenção para eu me comportar, para eu me portar como um canal divino, e a partir de mim que a energia divina flua sem um resíduo, sem um ruído meu. Então eu trouxe para vocês que essa crença ela é quebrada, certo? E aí a gente segue, define a energia imanente, já trouxe para vocês, define a energia consciencial, já trouxe aqui para vocês também. Então cite alguns exemplos de energias mencionadas acima. Apesar de que eu falei, vale reforçar, se a gente está falando de energia imanente, onde a gente vai encontrar ela? Nós vamos encontrar na natureza, nos cristais, então a energia que está ligada à terra, está ligada aos cristais, está ligada à lava, energia que a gente vai encontrar nos rios, ligada às cachoeiras, aos rios, a energia da água, né, em movimento em si. A gente vai encontrar na floresta, energia das árvores, das plantas, das flores. Nós vamos chamar essa energia de fitoenergia, nós vamos chamar a energia da água de hidroenergia. Nós vamos chamar a energia da terra, dos cristais, de geoenergia, energia do ar, que está sempre em movimento, tem qualidades diferentes. Então, são energias que têm qualidades diferentes. Ora, eu preciso de um contato com a terra, me sinto, né, com afinidade, me sinto querendo buscar por esse tipo de energia. Ora, eu vou querer estar na cachoeira, ora eu vou querer estar no meio da floresta, em contato com as plantas. Então, isso me qualifica de maneira diferente. Então, é importante a gente entender isso em última instância. As qualidades significam que a interação vai me despertar emoções diferentes, vai me despertar pensamentos diferentes, vai me levar para uma atmosfera diferente. E não por isso essas energias deixarão de ser energias imanentes, energias vitalizadoras, energias dóceis à nossa saúde, tá? Então é mais ou menos isso. A energia consciencial, ela vai ser energia consciencial sempre. A diferença dela é que ela vai estar mais próxima da energia imanente ou mais distante da energia imanente. O que a torna mais próxima da energia imanente é o grau de resolução interior da pessoa em específico, ou no sentido de maior resolução, sendo assim, maior centramento, maior ligação com Deus, menor, né, a participação do ego no dia a dia da pessoa, no que diz respeito à maneira ao qual ele encara a vida, a qual ele reage à vida, os pensamentos retos, os sentimentos retos, a diminuição ou quase participação zero de sombras psicológicas por já ter resolvido tudo isso aí, certo? E de um outro lado, nós temos, à medida que ainda temos muitas sombras psicológicas a serem trabalhadas, muitos traumas ali no caso, né? Muitas emoções, pensamentos distorcidos, o ego, o materialismo ali muito imperante no nosso dia a dia. Então, quanto mais eu tenho isso, mais distante eu fico da fonte. Então, mais carregado de energia consciencial, né, desses imprints mentais e emocionais desarmoniosos, está a minha energia. A qualidade dela vai dizer respeito a uma energia de menor vibração. Quanto mais livre de tudo isso aí, quanto mais próximo da minha fonte, quanto mais conectado com Deus na minha essência, e isso não tem nada a ver com a minha profissão. Não tem nada a ver com eu ser um pastor, um padre, um bispo, um religioso, um mestre espiritual, não tem nada a ver. Mas na minha essência, minha totalidade, a energia que me diz respeito, é uma energia que ela já está mais em alta vibração pelas transcendências que eu fui traçando, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, tá bom? Então, alguns exemplos mencionados acima é isso. Trouxe bastante aqui para vocês, né? Existe energia boa ou ruim? Isso tem que ficar claro, porque
a gente vai, a tendência nossa, à medida que a gente vai se aprofundando nessa senda espiritual, que a gente vai se conectando com as pessoas, muitas crenças vão surgindo, muitas verdades vão sendo empurradas para nós, e tem uma tendência natural das pessoas acharem que existe uma energia boa e uma energia ruim, né? Então, nossa, peguei uma energia ruim. Escutava muito isso aí na época dos ambulatórios do instituto. Peguei uma energia ruim que, nossa senhora, acabou comigo. O primeiro ponto, a energia ela não é boa ou ruim. Energia é energia. A maneira ao qual eu utilizo ela vai torná-la ou vai qualificá-la com um resultado bom ou um resultado ruim. Mas energia é energia. O ser humano que acaba distorcendo as coisas e acaba usando com intenções para desarranjos ou às vezes utilizando-as para o bem. Não é assim? Nesse ponto, é interessante também aqui eu trazer que, apesar que eu já falei acima na primeira questão, mas tomem cuidado com a questão da intenção. Que muitas vezes nós estamos cegos, né? O nosso ponto cego em relação aos resultados ou às crenças, esse ponto cego está ligado à questão da intenção. Muitas vezes a gente acha que basta uma boa intenção para a gente promover o bem. E não é assim, aquele ditado é muito verdadeiro, né? De boas intenções, o inferno está cheio, né, de pessoas de boas intenções. Então é muito importante a gente sempre estar aterrado, significa com o pé no chão, observando os resultados. Muitas vezes eu tenho uma boa intenção com uma pessoa e eu vou falar alguma coisa para ela que acaba machucando ela. Então, o que será que aconteceu? Como é que será que nesse exemplo estava a minha comunicação? A assertividade da minha comunicação? Ter uma comunicação, não sei, preciso investigar, preciso entender. E no ramo das energias, quando a gente vai fazer troca de energias, também esse cenário é verdadeiro, né? Importante sempre a gente observar como a gente está naquele momento, principalmente, como a gente está naquele momento, como estão as nossas emoções, como estão os nossos sentimentos, como estão os nossos pensamentos, como a gente está se sentindo e principalmente, né, durante os dias, no dia a dia, quais são ali os pontos ainda que eu tenho escorregado, que eu tenho feito para transcendê-los, que tipo de pessoa eu sou na minha totalidade, para eu não me perder nas minhas intenções, certo? Pergunta número 6, a afirmativa abaixo é verdadeira ou falsa? Então vamos lá. Pelo conhecimento atual que se tem, a partir de algumas linhas religiosas, filosóficas, teosóficas, a estrutura do nosso ser pode ser vista como uma tríade. E esta poderia ser entendida como uma natureza inferior, uma natureza superior e outra primordial compondo o nosso ser. Então, traduzindo, o que eu estou querendo trazer aqui? Se a gente parar para pensar, a gente tem uma centelha divina. Essa centelha divina, ela está revestida com uma estrutura superior e está revestida com uma estrutura inferior. À medida que a gente transcende essa estrutura inferior, a gente vai se aproximando do nosso eixo, que é Deus, certo? Então, isso aqui não tem nada a ver nesse sentido, né? Do jeito da trindade que o pessoal traz ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seria a nossa própria estrutura, o jeito que ela está formatada para a gente desenvolver a nossa jornada evolutiva. Veículos superiores mais ligados à fonte, veículos inferiores mais ligados ao ego e a centelha divina, nossa conexão direta com a fonte. Na estrutura inferior, temos nossa parte primitiva, ligados a um núcleo mental inferior, vou colocar entre parênteses aqui, mental inferior, a um emocional e a uma interface energética e um corpo biológico. Então, tudo bem, essa estrutura é falsa ou verdadeira? Aqui, obviamente, né, tá mamãozinho com açúcar responder essa pergunta, ela é verdadeira.
O nosso mental inferior, ele vai ser o responsável por acabar desarranjando, né? Se a gente pensar no mental inferior ligado às nossas mazelas, então enquanto a gente ainda, desculpem, só um segundo. Se a gente pensar no nosso mental inferior, que é aquele nosso núcleo de pensamentos, de verdades, de crenças, de linhas de raciocínio, que estão precisando de transcendência, tá? E esse núcleo a gente tem que ter cuidado com esse pensamento. A gente quem? Nós, como consciência, que somos mais do que os nossos pensamentos, mais do que as nossas emoções, mais do que a nossa biologia, mais do que a nossa energia. Com uma força de vontade, a gente consegue direcionar um pensamento, a gente consegue sustentar uma emoção, a gente consegue transformar isso aí em um estado fisiológico, a gente consegue transformar esse estado fisiológico em um comportamento. Então, basta, né, um entendimento ali maior para a gente sustentar tudo isso aí a partir de escolhas para a gente conseguir caminhar para a transcendência ou para a gente continuar estagnado ali nos nossos estímulos de sombra psicológica, né? O bateu, levou. O instinto reativo. Então, nosso núcleo mental inferior, ele está dizendo a respeito disso aí, né? Dessas ideias, dessas linhas de raciocínio. A nossa parte emocional, ela está muito ligada ainda às questões de preservação da espécie. Então, a gente precisa usar isso aí de uma maneira favorável para a gente transcender. Lembrando que o corpo emocional, ele é um veículo descartável, ele é perecível. Então, em algum momento, a gente vai dessomar também o corpo emocional para continuar a nossa jornada evolutiva a partir do núcleo mental. Então, como isso aqui são estruturas sutis, para a gente conectá-las, né, à parte ali mais densa, que é o corpo biológico, existe uma interface energética. Então, lembrando, essa interface energética é chamada de duplo etérico, é chamada de corpo energético. Agora estou me lembrando só deles, né? O corpo emocional aqui, ele é chamado de perispírito, ele é chamado de corpo astral, de corpo emocional, dentre outros. E o corpo biológico é esse, né? Que a gente toca, essa malha densa, né? Essa energia densa, energia condensada, que serve para a gente desenvolver a nossa evolução nesse plano biológico. E o corpo emocional, para a gente desenvolver a nossa evolução no plano astral, núcleo mental, para a gente desenvolver a nossa evolução no plano mental, que é o plano de conectividade, tá? Onde todos estamos conectados. Então, uma vez que eu me transcendi, estou aqui abrindo, né, pessoal, fazendo só uma revisão mais elaborada. Então, à medida que eu me transcendi, a ponto das minhas energias conterem o mínimo possível de resíduo emocional, mas esse resíduo emocional que eu estou falando é o resíduo emocional da matriz do planeta no plano físico. Então, olhem para o plano físico. Como as pessoas se comportam, como as pessoas têm reagido, as dores que cada um tem carregado, que o coletivo tem carregado, as consequências de tudo isso aí. Façam essa reflexão. Então, são questões que não são conversadas, mas que a gente vê os resultados. Então, a gente olha, nossa, que boa pessoa, né? Sempre olha, nossa, que pessoa boa. Mas a gente não sabe como ela é na casa dela, a gente não sabe como ela é no íntimo dela quando ela está sozinha, a gente não sabe quais as dores ela carrega, a gente sabe o quê? As vestes, as máscaras, as personas que essa pessoa carrega e, quando ela está conosco, como ela se comporta, certo? Então, quando a gente se transcende suficientemente para que a nossa matriz energética ela não tenha mais conexão com a matriz energética média desse plano físico, não tem mais necessidade de reencarnar, a não ser
que essa pessoa, essa consciência queira voltar por missão espiritual. Então é assim, é a lei do campo eletromagnético, que diz que semelhante atrai semelhante, mas semelhante na sua totalidade. Então, a energia nossa não nos deixa mentir. Muitas vezes as nossas máscaras, elas acabam dizendo ou despertando um certo senso para as pessoas. Mas uma análise com critério, com discernimento nas nossas energias, essa sim vai mostrar aquilo que temos guardado, a nossa média, né? Daquilo que a gente expressa e daquilo que a gente não expressa. Então, energias equivalentes, elas acabam se prendendo, né? É campo eletromagnético, ó, magnético. Então, à medida que eu me transcendi, que eu não tenho mais nada a ver com o meu interior, já não tem mais nada a ver, não tem necessidade mais de reencarnar. E aí, então, eu estou vivendo em espírito ainda, descartado essa estrutura, descartado essas duas estruturas, né, interface energética e corpo biológico, eu continuo com o restante no plano astral. Então, quais são, a partir daí, as informações no meu interior que me mantêm conectado, por exemplo, com um plano astral, um subplano astral, seja ele um subplano de transição, seja ele um subplano já superior, mas eu ainda estou revestido de um corpo emocional, porque eu ainda tenho ali alguma questão para ser transcendida. Então, à medida que eu sigo a minha jornada, descubro essas coisas, trabalho, ajudo, me ilumino, eu vou transcendendo essas estruturas até um ponto que isso aqui também é descartável. E eu passo a seguir a minha jornada como apenas uma consciência sem um corpo de forma, não que eu não possa, caso eu queira, estruturar, né, essa minha luz com um formato para poder interagir, mas não necessariamente eu tenho um corpo de forma, apenas uma consciência no seu núcleo mental, vivendo como uma bola de luz, seguindo jornada evolutiva. Beleza? Isso é o que se sabe até agora. E aí a gente vai aqui para a questão número 7. Explique a relação da interface energética para com o nosso núcleo emocional e corpo biológico. Bom, acabei respondendo isso aqui para vocês, né? Então, a interface energética, ela precisa existir para que essa estrutura sutil se conecte com o corpo biológico. Essa interface energética, que basicamente ela é dividida em duas energias muito distintas, né? Uma mais sutilizada, ligada ao núcleo emocional, uma mais densa, ligada ao corpo biológico. Obviamente que essa mais densa, ela é mais fácil ali de ser observada, certo? Que é chamada por aí afora de... Meu Deus, fugiu aqui da minha cabeça. Eu falo o tempo todo e agora fugiu, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Ectoplasma. Ectoplasma é essa estrutura mais densa que acaba sendo utilizada por nós de maneira consciente ou inconsciente, acaba sendo utilizada também ali pelos espíritos zombeteiros ou até mesmo ali os nossos mentores, né, para criar efeitos mecânicos. Então é uma energia que ela está mais ligada, né, à questão material e pelo nível de densidade dela, a gente consegue modelá-la de maneira consciente ou não para causar alguns efeitos mecânicos. Por isso que algumas vezes a gente pode ouvir alguns ruídos dentro de casa e não tem ninguém lá. Aquele efeito, né, poltergeist, das janelas abrindo e batendo, etc. Aquilo é excesso de energia, né, de ectoplasma no ambiente e que foi utilizada por eles para causar algum impacto nas pessoas ali, seja para brincar, para assustar, ou seja, alguns efeitos para poder despertar a consciência, como no caso da época, né, que o kardecismo começou,
ali observando esses efeitos. Então, beleza, é isso. O corpo, isso aqui vale colocar também, abrindo um pouco. O nosso corpo emocional, ele é anterior ao corpo biológico, então isso acredito que já está claro para vocês. Por isso, ele é o corpo modulador ou modelador da nossa malha biológica. Quando a gente vai nascer, tem uma matriz ali energética e informacional que vai orientar a maneira ao qual esse nosso corpo biológico vai se desenvolver. À medida que a gente cresce, a gente toma as nossas próprias escolhas com o nosso livre-arbítrio, a gente vai reorientando como esse corpo biológico vai sendo formado, tá? Então, essas escolhas são escolhas nossas, elas acabam tendo um impacto grande, tanto no corpo biológico, como do outro lado também no corpo emocional, que é dotado de alta plasticidade e que se reconfigura em termos de matriz informacional. Então, tem uma aula muito legal sobre esse tema, que está gravado na playlist do estudo do livro Estado Vibracional, que ainda está em desenvolvimento, que eu trago bastante esse conteúdo, né, da formação desses corpos, de como, né, os geneticistas astrais, eles acabam traçando, né, a estratégia ali da reencarnação e da formação do corpo biológico. Obviamente que não é de uma maneira muito profunda, mas tem um bom norte ali, caso vocês queiram dar uma olhada. A gente vai para a questão número 8. Qual a finalidade dos chakras compreendidos na interface energética do pretérico? Bom, o ponto com chakras aqui, eu acho que já ficou mais do que claro. Não quero falar de chakras sobre qual ligação que ele tem com a nossa personalidade, se é 1 milhão, 1 bilhão, se é 7, se são 12. Então a intenção não é essa. O importante é que vocês entenderem que existe uma teoria de que cada chakra está ligado à nossa mitocôndria, mas é uma teoria, não se foi provado ainda. E esse chakra, ele permite a troca de informação, a troca de energia entre o plano sutil e esse plano da fisicalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da conexão do corpo astral, do corpo emocional com o corpo biológico, e entendendo que a gente tem o duplo etérico no meio do caminho, esses chakras que permitem esse trânsito informacional, eles estão no duplo etérico, certo? E a medida, não é a medida, mas a qualidade dessa energia do meu duplo etérico, né, a harmonia e tudo mais, ela vai permitir uma um trabalho, né, um arranjo ou um desarranjo nesses chakras que vão permitir um maior fluxo, um maior trânsito ou um menor trânsito de energia passando de um ponto para o outro. É uma via de mão dupla, daqui para cá e daqui para cá, certo? Então, no meio do caminho, o importante é eu entender qual é a qualidade dessas energias que estão sendo passadas, quais são as informações que estão sendo trafegadas, como essa energia está qualificando a minha malha biológica. Ela está vitalizando, eu, na minha totalidade, a maneira a qual eu penso, a maneira a qual eu sinto, a maneira a qual eu encaro a vida. Eu sou uma pessoa que reclama muito. Eu conheço pessoas que levam a vida para reclamar de alguma coisa, para se vitimizar, para mostrar para os outros que a vida é difícil. E a gente consegue ver, né, um espelhamento disso aí acontecendo na malha biológica. São pessoas que estão sempre doentes, são pessoas que estão sempre precisando de uma doença, de uma cirurgia, de alguma coisa, porque elas são vítimas. Então, não tem como o corpo responder de uma maneira diferente, já que é esse trânsito informacional que está indo para o corpo. E pior do que isso, esse trânsito de cima para baixo dos pensamentos para as emoções acaba desconfigurando o duplo etérico, que acaba trazendo outros prejuízos que não estão aqui, mas que foram comentados na aula passada, naquele slide da Barbara Ann Brennan, né, do muco,
do muco energético, da desconfiguração dos miasmas, certo? A gente vai falar aqui mais abaixo, né? Mas já aproveitando o gancho. Então, miasmas, muco energético, nada mais são do que energias dissonantes que por campo, por afinidade, né, que por campo eletromagnético, vão se juntando e desarranjando a nossa malha energética. Então eu tenho, por exemplo, uma partícula, que ela é uma partícula, vamos chamar aqui, uma partícula positiva, e que à medida que eu sustento um pensamento negativo, um pensamento desarranjado, um pensamento em contrafluxo, eu atraio para o meu campo uma antipartícula, e essa antipartícula ela fica gravitando, né, nesse meu campo. Essa antipartícula pode ser vista de inúmeras formas, com várias terminologias diferentes. A gente pode, para ilustrar, de repente colocaram os nomes mais comuns aqui: formas pensamentos, formas sentimentos, que já são essas partículas organizadas a partir de um campo maior, que significa, à medida que eu tenho um padrão de pensamento negativo, eu estou sustentando uma energia nele, eu estou formando um modelo pensamento que fica gravitando, que fica em órbita na minha malha energética, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com um padrão de sentimento, com um padrão emocional. Então eu crio uma forma sentimento que fica orbitando ali na minha malha energética. À medida que eu vou sustentando tudo isso, eu vou desarranjando, eu vou trazendo mais antipartícula para o meu campo, elas vão se ligando por afinidade vão criando inúmeras dissonâncias, miasmas, muco, vão criando buracos no meu campo, vão abrindo oportunidade para tecnologias quânticas dos negativos para serem implantadas, né, nesse meu campo. Tudo isso porque eu abro portas. Então, a lei, isso é importante eu reforçar com vocês. A lei do campo magnético, a lei do campo eletromagnético, que é a lei do karma, que é a lei da colheita, em outras palavras, ela é justa. Eu não posso colher batata se eu plantei feijão. Eu não posso colher laranja se eu plantei banana. Eu colho aquilo que eu planto. E na maior parte das vezes eu planto coisas a nível inconsciente. É por isso que determinados espíritos se aproximam de mim para atrapalhar a minha vida. É por isso que eu mantenho certos chips ativos, dentre outras coisas, no meu campo, porque a minha vibração está baixa. Vibração alta, gente, ela acaba por si só nos protegendo de tudo isso, nos conectando a espíritos mais elevados, superiores, mas para manter a vibração alta é preciso de uma reforma íntima, constante, profunda, consistente, sem fazer vista grossa. Então, beleza, acho que eu já falei aqui. A questão dos miasmas também já ficou bem claro. Esse é um assunto polêmico. Trouxe para vocês a questão da ayahuasca, o santo daime, dentre outras coisas, né? A maconha. Não é porque são produtos naturais que não vão causar desarranjos energéticos em mim. Ah, mas a possibilidade de causar um despertar ou alguma coisa que me leve a emoções mais altas e pensamentos mais altos pode ser muito grande. Concordo. Mas quando a gente fala de iluminação espiritual, se esse é o objetivo final, então eu tenho que traçar uma trajetória da maneira mais lúcida possível. Em algum momento tem que ser eu comigo mesmo. E a gente tem que se livrar dessas muletas, desses facilitadores, quer sejam plantas, ácidos, chás, óleos, dentre outras coisas. Beleza? Da minha consciência, somente a minha consciência somente diz respeito a mim mesmo. Se eu quero causar expansão de consciência se trata de um movimento interior. Ponham isso na cabeça. Algo exterior
dificilmente vai causar expansão de consciência. Expansão de consciência é uma mudança íntima. De novo, temos alguns facilitadores que, em questões pontuais, vão me favorecer? Sim. Se o objetivo final, eu reitero, se o objetivo final for iluminação espiritual, a gente tem que saber até que ponto a gente continua usando os facilitadores e até que ponto eu tenho que ir me libertando desses facilitadores e seguindo eu comigo mesmo. Não é fácil, não é uma escolha fácil, e quando a escolha é feita, não é um caminho fácil a ser construído, mas é o único meio que se sabe, tá? Onde se iniciam as doenças, de maneira genérica, o que elas nos apontam? Pessoal, se a gente entendeu que na concepção, na formação do nosso ser, a gente tem aquela estrutura mencionada acima, ao ponto de quando eu desço da minha estrutura superior para a estrutura inferior, que está muito ligada ao ego, que está muito ligada à preservação da espécie, que está muito ligado às questões reativas da minha vida. Se eu entender isso aí, que ela começa a partir do núcleo mental inferior, e que primeiro ele precisa existir, para depois existir um núcleo emocional, para depois existir a interface energética, para depois eu encarnar num corpo biológico. Se eu entender isso aí, então fica claro de conceber que tudo se inicia nos pensamentos. Pensamentos desarranjados, sustentados por muito tempo, criam emoções desarranjadas que, se sustentadas por muito tempo, desorganizam a minha malha energética, que desconfiguram os meus chakras, que mudam a qualificação da energia que vai vitalizar a minha célula. Olha só. E por muito tempo, aquilo acaba reorientando as minhas células para uma configuração desarmoniosa. Se eu entendi isso, então eu entendi que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos. Porém, aqui é importante eu ressaltar para vocês de que o caminho inverso, ele também é verdadeiro. Então, quando eu penso em uma visão sistêmica, em uma visão holística, eu não posso, olha, prestem atenção nisso, eu não posso descartar a alopatia, ou seja, os remédios químicos convencionais, da equação. Então, quando eu falo de visão sistêmica não é ser natureba. Isso não é uma visão sistêmica. Visão sistêmica, estou falando para questões de doença, estou falando para questões de autocura. Ela não tem nada a ver com a linha de raciocínio natureba. Só se resolver com chás, só se resolver com óleos essenciais, só se resolver com terapias energéticas. Não tem nada disso. Uma visão sistêmica, uma visão holística, ela vai trazer na equação dela toda essa estrutura que eu montei. Como é que está meu campo mental, como está o meu campo emocional, como está o meu campo energético, como está o meu campo fisiológico, como estão os meus comportamentos. Minha fisiologia acaba tendo um impacto muito grande nos meus comportamentos. Por quê? Por causa dos neurotransmissores, certo? E os meus comportamentos, como eles acabam sendo encaixados, como tudo isso aí acaba sendo encaixado na minha rotina de vida, no meu ciclo social. Tudo isso precisa ser levado em conta. Por isso que eu trouxe para vocês em uma aula anterior que o Ivan Guerra, da Quantum Digital, reforça muito, né, dentro do olhar sistêmico, a frase bio, psico, social e espiritual, na qual a parte bio é a equação voltada à nossa biologia, na qual a parte psico é a equação ligada ao nosso núcleo mental e ao nosso núcleo emocional, na qual a parte social
se refere à maneira a qual nós interagimos em sociedade, a nossa rotina, né, a nossa parte social, que me desperta de prazer, se ela está desequilibrada. E a equação espiritual tem a ver com tudo que está relacionado a essas questões multidimensionais, essas interferências multidimensionais, dentre inúmeras outras informações. Então é preciso fazer uma avaliação disso aí. E hoje a gente tem tecnologia para fazer essa avaliação, entender que se o meu corpo biológico está gritando de desarranjos, desarranjos emocionais, desarranjos de vitamina, desarranjos de minerais, se ele está em estado de falência, se os meus órgãos estão suplicando por isso aí, se o meu intestino não está bom, não está absorvendo as coisas, eu preciso atacar isso aí. Ah, mas tudo começou nos pensamentos. Sim, tudo começou nos pensamentos, no núcleo mental. Mas a bola da vez que precisa ser reorganizada, revitalizada, é o corpo biológico. E muitas vezes, dependendo do estado que o corpo biológico está, o químico é aquilo que vai dar um boom, que vai dar uma vitalizada para a gente ganhar um suspiro e começar a traçar, a refazer a nossa rota de vida, refazer a rotina, investigar as emoções, investigar os traumas, mas primeiro eu preciso entender qual é o grosso da vez. Muitas vezes, é a nossa obsessão mental, o nosso desequilíbrio mental, que é o problema. Então eu preciso amortecer essa minha obsessão, esse meu desequilíbrio, e muitas vezes o jeito de amortecer isso aí é com tratamento químico convencional, para depois eu dar o próximo passo, que é ter equilíbrio suficiente para poder olhar para as minhas emoções, para os meus traumas. Então, um bom profissional, ele vai avaliar tudo isso aí, tá? Então, não se enganem achando que uma visão sistêmica é uma visão natureba. Não se enganem achando que um profissional que trabalha só com acupuntura, só com reiki, só com barra de axis, só com constelação familiar, não se enganem achando que esses profissionais possuem uma visão sistêmica só por trabalharem com técnicas ligadas a questões energéticas, tá bom? Então, beleza. As doenças se iniciam dessa maneira e de uma maneira genérica, elas nos apontam um distanciamento de nós com a nossa essência, um distanciamento da nossa alma para com o eixo central que é Deus. É isso que elas apontam. E a linguagem dessa doença, a linguagem do nosso corpo, a linguagem dos nossos traumas, se a gente aprender o que eles significam, eles estarão dizendo quais partes contidas em nós que acabaram distanciando a nossa alma desse centro, desse eixo, que é Deus, que significa amor incondicional, sem esperar nada em troca, doação, benevolência, alegria, prosperidade, saúde, abundância em todos os níveis, dentre inúmeras outras coisas. Certo? E 11, a questão da cura e autocura, acho que já ficou mais do que clara para vocês. Cura e autocura está relacionada com o retorno para o nosso centro. Então, se eu entendi que eu me desorganizei pela maneira a qual eu resolvi viver a vida, ou pela maneira a qual eu aprendi eu aprendi, vou tentar de novo. Ou se eu saí fora do eixo pela maneira a qual me ensinaram sobre o que deveria ser certo e errado na hora de encarar a vida, questões e crenças e hábitos e padrões que eu aprendi em família, com os meus pais, com os meus avós, com os meus tios, com a figura feminina mais importante na minha vida, com a figura masculina mais importante na minha vida, com a figura paterna, com a figura materna, com meus amigos, com professores, com o trabalho.
Então, fui aprendendo, fui trazendo para mim certas verdades, não fui questionando, fui tendo certas decepções, fui reorganizando as minhas verdades em relação a essas decepções, decepções de relacionamento, decepções profissionais, decepções de todos os tipos. Então, tudo isso entrou na equação para eu desenvolver um problema de saúde, para eu desenvolver um problema financeiro na minha vida, seja finanças domésticas, seja finanças empresariais, para eu desenvolver a quebra de relacionamentos, para eu desenvolver qualquer coisa. Então, a cura ou autocura, ela está ligada com a resolução de tudo isso aí. Então, uma cura financeira, uma cura de relacional, ligadas a relacionamentos, uma cura física, biológica. Então, tudo isso, né, essa autocura, ela está relacionada com a mudança de atmosfera íntima, uma mudança de postura, uma mudança da maneira ao qual eu encaro a vida, uma mudança na minha rotina, uma mudança na minha alimentação, uma mudança na minha suplementação. Então, essas mudanças, elas envolvem novas posturas, novos hábitos, novos mindset, uma nova maneira de encarar as coisas, uma nova maneira de pensar sobre as coisas, novas crenças, um novo paradigma. E teve uma aula anterior, que foi um tema ligado à dinâmica da mente e iluminação espiritual, que eu mais do que conversei com vocês a respeito disso. Então, se agora o tema soou mais interessante para você, volte naquela aula, releia, reflita, veja novamente os pontos que eles são trazidos para ajudá-lo, para ajudá-la a ter passos mais largos nessa nossa jornada. E então, nós finalizamos por aqui. Estou muito feliz de ter finalizado, que a gente agora vai caminhando para o último tema. Lembrando para vocês que ao final, olha, o link, tá? É só clicar nele. Vocês serão redirecionados aqui para o Telegram do Instituto. O Telegram do Instituto não tem conversa, não tem comunicação. É uma base de dados para vocês utilizarem o conteúdo lá da maneira ao qual vocês quiserem. Então, lá dentro desse aqui, ó, nós temos alguns canais do Telegram. Nesse aqui, vocês vão, que é o Telegram Consciência e Prática, vocês vão ter acesso, né, à radiofonização do nosso lar. Na época não tinha o filme ainda, na época que a gente montou, mas tem lá a radionovela, né, a radiofonização do nosso lar, dentre inúmeros outros áudios, inúmeros outros conteúdos que estão ligados à expansão da consciência. Por isso o nome, Consciência e Prática. Expandir a consciência, refletir e praticar esse novo que está sendo absorvido. E ali também, né, aqui está o livro, o e-book gratuito do Hélio, que é os 7 corpos sutis informados. É um livrinho assim de bolso, pequenininho, mas que traz um olhar sistêmico super interessante para o tema. Fica aqui para vocês. Pessoal, da minha parte era isso. Acho que hoje falei mais do que estava proposto. Então fico por aqui. Um grande beijo para vocês. Espero que eu possa ter agregado um pouquinho, ou pelo menos despertado algumas reflexões. Uma boa aula para vocês, uma boa reflexão e até a próxima.